Hoje eu quero falar um pouco mais com vocês sobre crenças limitantes. Lá atrás, há 11 anos atrás, quando eu iniciei esse estudo, não tinha muito material, não havia muitas pessoas falando sobre esse assunto, era até mais difícil de entender o que eram crenças limitantes, por isso até que eu me interessei sobre o assunto. Mas hoje nós temos muitos conteúdos, várias pessoas falando sobre esse tema, e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu tenho visto muitas divergências em relação a esse tema, crenças limitantes. O que é crença? Será que elimina mesmo a crença ou não? Tem várias dúvidas sobre esse assunto. Então vamos entender um pouco melhor o que são crenças limitantes e entender, né, como eliminar essas crenças, se é possível ou não. Então, as crenças limitantes, muitas pessoas falam que elas começam quando você ouve alguém falando algo sobre você e ao longo do tempo, com essa repetição em acreditar sobre o que você ouviu, isso se torna uma crença sua, né? Então, há alguma coisa que a sua mãe falou sobre você, que você é isso, você é aquilo, o seu pai, a sua professora, enfim, as pessoas que conviveram com você, muito provavelmente na sua infância. Então, esse é um tema que começa a ser explicado, porém, o que a gente sabe é que não são apenas aquilo que você ouviu de alguém que cria uma crença limitante, que você acaba criando uma crença limitante porque você acredita nas coisas que você ouviu sobre você da boca de outras pessoas. Então isso não é o que cria, né, as crenças limitantes. Também é uma forma, mas não de forma geral, tá? A gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar. Uma coisa muito importante na criação das crenças, quando a gente começa a criar as nossas crenças, é a nossa interpretação. Cada pessoa interpreta de uma forma diferente. Algo que ela escutou, algo que ela vivenciou, alguma cena que ela viu, não precisa ter palavras, não precisa ter som, ela pode só ter visto um gesto, alguma coisa, e ela interpretou, ela assimilou alguma coisa que para ela soou como verdade naquele momento. E isso ficou gravado. E toda vez que ela vê essa cena, toda vez que ela escuta uma frase, alguma coisa parecida, ela tem essa lembrança dessa crença, que é aquilo que ela acredita sobre aquele assunto. Então, por exemplo, teve um caso que eu conheci de uma criança que escutou do quarto que ela estava, né, do quarto dela, a mãe dela conversando com uma prima, dizendo que ela ia morrer cedo, porque ela era uma pessoa muito doente e que ela ia morrer logo, né, que ela não ia viver muito tempo. Essa criança passou a viver, apesar de ter os outros irmãos, né, ali na casa, enfim, mas ela ouviu e ela teve a interpretação, né, dessa mãe falando que ia morrer. Então ela passou uma vida acreditando que a mãe ia morrer cedo e o comportamento dela foi regido por essa crença dentro de uma vivência, de uma convivência com a mãe. Então, o comportamento dela perante a mãe era muito pautado por essa crença de que a mãe ia morrer cedo. A mãe morreu aos 97 anos, lúcida, extremamente saudável. Então, olha o quanto a nossa interpretação, a forma como a gente interpreta as coisas que a gente escuta, e aquilo que a gente vê está muito ligado àquilo que a gente acredita, que transforma isso em uma crença. Então, a crença, ela passa a ser construída. E a partir do momento que eu repito isso várias vezes e situações acontecem repetidas vezes, eu vou reforçando essa crença. Em cada vez que eu acredito, mais ela acontece e mais ela se torna real para mim.
Então, o processo de desconstrução vai depender muito de cada pessoa. Não dá para falar se a crença ela elimina, ela não elimina, depende de cada um. Esses dias eu fiz uma avaliação estética e a pessoa que fez a avaliação, ela falou assim para mim: Anita, eu não posso dizer quanto tempo vai demorar para sua pele cicatrizar, para sua pele ficar pronta, porque depende de cada um. Cada pele é diferente e é exatamente assim que acontece com as nossas crenças. Em alguns momentos, a gente vai ouvir sobre a crença e naquele momento vai cair a ficha. A gente vai falar, entendi o que aconteceu. E pode ser que nesse momento você desconstrói a crença, dependendo da forma como você assimilar naquele momento. Lembrando que a crença, ela é emocional, ela é afetiva, ela não é racional. Então, tudo vai depender da forma como emocionalmente você vai lidar com aquela questão quando ela vier à tona e você entender como você criou aquela crença. Então, é de cada pessoa. Tem pessoas que vão desconstruir algumas crenças rápidas e a mesma pessoa, em algumas crenças que ela tem, ela vai demorar um tempo para processar. Ela vai demorar um tempo para aprender uma nova crença que vai trazer um novo comportamento e uma mudança para a vida dela. Então, mesmo para a própria pessoa, tudo vai depender da forma como ela vai interagir, assimilar aquela informação. Então, vejam como isso é complexo, não é simples. Por isso que em alguns vídeos mais antigos meus aqui, eu falo sobre as crenças que são superficiais. Eu trabalho crenças superficiais também, elas são importantes, elas destravam, mas é importante a gente ir a fundo. É importante a gente entender de onde vem essa crença, em que momento ela foi criada. Porque a crença profunda, que eu chamo de crença raiz, é a crença base que vai criar todas as outras crenças que são superficiais. Então, essa questão de elimina ou não elimina a crença, depende do seu processo, depende de como você vai lidar emocionalmente com essa questão. Mesmo tendo consciência, mesmo quando vem à tona e você consegue racionalizar aquilo que aconteceu na sua vida, um fato, algo que você ouviu, algo que você viu, né, que você vivenciou, tudo vai depender da forma como você vai trabalhar a sua emoção, como você vai reagir emocionalmente, não racionalmente. Porque muitas vezes a gente entende o que aconteceu de forma racional, mas o emocional, a forma como você lida com aquilo é diferente. E quando a gente fala de afeto, de emoção, o que isso quer dizer? Pode ser que essa crença, ela esteja relacionada ao amor com a sua mãe, aquilo que você acredita que é como a sua mãe te ama, é como o seu pai te ama, é como um grupo de pessoas te recebe, te aceita e te trata, né, de forma afetiva, uma aceitação. Então, se internamente você acreditar que mudando a forma como você pensa, você vai perder o amor da sua mãe, perder o amor do seu pai, ou perder o convívio, a aceitação do núcleo que você vive, né, que você se relaciona, você não vai conseguir se desvincular dessa crença. Então, é um processo, é um treino, né? Você vai aprender, entendendo e modificando essa forma de interpretar essa situação. Então fala para mim se esse vídeo fez sentido, se teve algumas crenças aí que vieram à tona, que é importante eu saber para me incentivar a gravar mais vídeos como esse. Até mais!